turma! Hoje eu vim com o meu lindo chapéu de rainha, princesa, para dar aula para vocês de português, lá na página 100. Lá tem um trechinho de uma história, a história mais longa do mundo. Vocês vão ler esse trechinho. Se vocês quiserem escutar toda essa história, no final do vídeo, no final da nossa aula, vai ter um áudio sobre essa história, todinha, completa, tá? Então, vocês vão ler essa atividade, esse texto. Depois, vocês vão na página 101, vão responder o que o rei esperava dos contadores de história e por quê. Depois, a letra B, vocês irão realizar a atividade que é complete as lacunas com L ou U, sempre no final das sílabas. Letra C. Escreva a brincadeira do elefante até o número 10. Utilize vírgulas para separar a repetição da palavra incomoda, que será escrita em alguns dos versos. Use folha avulso e comece copiando o trecho a seguir. Vocês vão fazer no caderno de português, tá bom? Aí eu escrevi lá embaixo: um elefante incomoda muita gente. Ponto final. 2 elefantes incomodam muito mais. 2 vai ter 2 incomoda. O 3 já não vai ter, porque vai ser o início da outra frase. 3 elefantes incomodam muita gente. O 4 vai ter 4 incomodam. 4 elefantes incomodam muito mais. Lembrando que cada incomodam tem que ter a vírgula. 5 elefantes incomodam muita gente. 6 elefantes incomodam muito mais. Lembrando que cada incomoda tem que ter vírgula, tá bom? É bem fácil a atividade hoje. Então tá, pessoal, essa foi a nossa aula de português. Bem fácil as atividades. Ficam agora com o videozinho da história. Realizam com muito capricho, com muito cuidado, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau! A história de hoje se chama A História Mais Longa do Mundo, da Rosane Pamplona. Era uma vez um rei que gostava tanto de ouvir histórias que tinha até o seu próprio contador de histórias. Um senhor que sabia de tudo. Sabia de fábula, de verso, de prosa, de conto, de causo. Só que as histórias que esse senhor sabia eram histórias assim, mais curtinhas. E o rei gostava mesmo era das histórias mais longas. Um dia o rei, cansado daquele senhor, ficou enfurecido que ele não sabia uma história maior e o trancou no alto de uma torre. Mas foi então que o rei ficou sem contador de história. Ele adorava ouvir histórias. Pensou de um lado, pensou de outro, até que teve uma ideia. Óbvio, iria fazer um concurso de contadores de história. Aquele que contasse a melhor história, que ele ficasse mais feliz, mas que chegasse ao ponto dele dizer basta, ganharia um saco com 500 moedas de ouro. Mas se o rei não gostasse da história, o contador receberia 500 chibatadas. A notícia se espalhou por todos os povoados da região e começaram a aparecer os primeiros contadores. O contador contou uma história tão
tão longa que durou um dia e uma noite. Só que no final da história, o contador já estava com cãibra na língua de tanto contar a história. Esse coitado nem recebeu as 500 chibatadas, foi direto pro hospital. No outro dia, apareceu um contador que contou uma história tão longa, mas tão longa que durou 2 dias e 2 noites. Que no final da segunda noite, o contador já não aguentava mais dormiu no meio da história. O rei enfurecido disse que aquele contador sim levaria 500 chibatadas. E foi o que aconteceu. A notícia se espalhou e não aparecia mais nenhum contador de história por aquele reino. Mas depois de um tempo, apareceu um jovem contador de história. Não só jovem, como corajoso. E o rei olhou para ele de cima e embaixo, como quem diz: esse aí vai ter o que merece. E o jovem contador de histórias começou a sua. Era uma vez um celeiro. Era uma vez um celeiro alto. Era uma vez um celeiro alto, abarrotado de milho até o teto. Era uma vez um celeiro alto, abarrotado de milho até o teto, que tinha um buraquinho na parede. Certo dia, passava por ali um gafanhoto. O gafanhoto avistou o buraquinho, entrou no celeiro e pegou um grão de milho. E veio outro gafanhoto e pegou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e pegou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e pegou outro grão de milho. E veio outro gafanhoto e pegou outro grão de milho. Basta! O rei finalmente tinha gritado basta! E o jovem contador de histórias ganhou um saco com 500 moedas de ouro! O jovem contador estava rico! Finalmente ele tinha gritado basta para alguma história. E o jovem contador de histórias pegou seu saco com 500 moedas de ouro e saiu alegremente, saltitando de volta à sua família. Mais uma vez, o rei estava sem um contador de história. Pensou melhor e libertou o velho contador de histórias. E daquele dia em diante, o rei passou a preferir as histórias mais curtinhas. E colorinho colorado, este conto está acabado. Muito obrigada! Se você gostou da história de hoje, curta o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal e melhor, compartilha com seus amigos. Um beijo e até a próxima!